Galileu Galilei, ele faz uma comprovação científica e matemática. Nas áreas de ciências é muito importante associar Galileu Galilei com a ideia de experimentação. Provavelmente vocês, claro que vocês sabem, que Galileu Galilei pega um monte de pedras lá sobre a Torre de Pisa, joga as pedras, uma pedra é mais pesada que a outra. A dúvida é, a mais pesada cai primeiro ou a mais pesada leva ao mesmo tempo para cair que as outras? E aí? Você vai dizer na prova que a presença do ar é quase desprezível, e ainda que uma pedra possa ser maior do que a outra, elas vão cair em tempos iguais. Por quê? Porque ambas estão sujeitas à mesma gravidade. Galileu Galilei é considerado o primeiro físico em seu sentido moderno. Essa ideia de ciência moderna é a ciência associada física, comprovadamente matemática. A obra que Galileu Galilei começa, Isaac Newton dá continuidade para a evolução científica. Essa é uma fase que é bem reconhecida, aparece um pouco em provas. Seria interessante que você associasse Newton a Galileu Galilei e Albert Einstein. Newton deixa bem claro o seguinte: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigante. Historicamente a gente fala assim: primeira lei de Newton, um corpo em repouso tende a permanecer perpetuamente em, ou se estiver em movimento, tende a permanecer perpetuamente em movimento. Só que é o seguinte, essa se chama a primeira lei de... Foi escrito por Newton? Ela foi estudada por Galileu Galilei. Então essa ideia de ombro de gigantes, essa não é uma discussão política, filosófica, é uma discussão experimental. Olha o que eu me encontrei aqui. Eu encontrei um método científico, que é a palavra que me aparece. É muito importante associar a primeira lei de Newton com Galileu Galilei. Mas quem dá o aprofundamento do estudo das massas, o conceito de gravitação, é Isaac Newton. Esse cara aqui, você fala assim: meu Deus, por que o professor coloca um comentário aqui sobre Joule? Por que Joule? Porque a prova que você vai fazer adora fazer comentários sobre calor sensível, calor latente e troca de calor. Joule tem uma importância muito grande. Eletricidade é muito importante na prova de vocês. V igual a R vezes I sempre cai na prova de vocês. A ideia de ímã é mais interessante lá para a etapa final, assim como a teoria do eletromagnetismo. Só que quando a gente começa a falar do século XX, existe uma sensação que se diz o seguinte: se o Renascimento ele tira Deus do foco e coloca o homem questionador e matemático para reavaliar o processo, então ninguém mais vai falar sobre Deus no século XX. Ledo engano. Tudo bem? Uma das colocações mais estranhas que envolve a física moderna, e eu sei que você vai pensar que a física moderna não cai na sua prova, e eu vou mostrar no exercício que ele já cobrou. A ideia da física quântica, do mundo probabilístico, da teoria da relatividade, tudo isso volta a ter anunciação. Esse embate filosófico entre a ciência e entre a fé. Olha só, o conceito de radiação, é claro que eu queria discutir muito isso com vocês, eu queria ouvir a opinião de vocês, mas alguns só estão olhando para mim porque estão com medo de eu contar o final sobre o filme dos Vingadores, e eu estou com a vontade incontrolável de fazer isso, porque esse filme me deixou muito frustrado, estou com muita raiva da vida, né? Mas eu vou me segurar, eu juro por Deus. Vale lembrar que o conceito de radiação ganha uma importância muito grande no século XX, só que depois ele vai chegar ao seu cotidiano. Todo mundo sabe o que é raio-x, ressonância magnética, o que aconteceu com a aplicação da informática no cotidiano. Fica um pouco atento a Bohr na prova que vocês vão fazer. Lá no curso de Química, Bohr é muito citado para a prova de vocês. Vale analisar o seguinte: o LHC, alguém já ouviu falar no LHC? Já ouviu falar no termo partícula de Deus? Olha só, a ideia da partícula de Deus
bóson de Higgs deu a ideia de caracterizar a primeira partícula feita no universo. A prova que você vai fazer tem um risco muito grande de ter excitação. Não é para você se preocupar em pesquisar as equações que são estudadas no nível superior de física, mas eu acho muito importante você pelo menos guardar o seguinte link: bóson de Higgs, que alguns chamam de partícula de Deus. A ideia é verificar qual teria sido a primeira partícula. Se de fato teria acontecido o Big Bang, teria que ser estudada uma primeira partícula. Não pesquise as equações matemáticas, as equações não são interessantes, só seriam interessantes a visão conceitual do tema. Essa discussão aqui eu precisaria muito da presença do nosso querido professor de biologia, Antônio, não é isso? Você já ouviu falar em frenologia? Já ouviu falar? Tem um filme lá do Django, que Leonardo DiCaprio pega o crânio de um homem que cuidava dele, do pai dele e do avô dele. A ideia é que se eu cortasse o crânio, seria possível perceber que a personalidade do escravo estava associada à sua estrutura anatômica. E isso ganha muita força no século XIX, a ideia de adaptação. Eu gosto sempre de pensar na ideia de mudança, só que essa mistura de palavras influenciou o campo científico. Não sei se você já ouviu falar nesse carinha aqui. Esse cara ele tem interesse em estudar física, ele faz o doutorado em física na Alemanha e vai de encontro a esses interesses científicos. A ideia desse cara era avaliar a cor da água. E acredite, observe o seguinte: se na prova de física que você fizer, ele fizer uma menção à física lá da Idade Média, você vai dizer que um copo de água tem qual cor? Repetindo, se você vai ler um texto onde a física fala da Idade Média, um copo de água, a água tem qual cor? Se ele falar da Idade Média, a água é estritamente transparente. Se ele falar da física moderna, você vai cuidado, porque hoje se diz que a física, a abordagem contemporânea, diz que a água tem cor azul. Só que esse carinha aqui, Franz Boas, ele faz uma pesquisa em outra cidade lá em Canadá, no norte do Canadá, e ele estuda o comportamento de uma tribo lá de esquimós e observa que a mudança de comportamento cultural não torna uma pessoa maior e nem menor, melhor ou pior do que ninguém. Esse carinha aqui, Gilberto Freire, é um cara que recebe muita coisa de Franz Boas. Você começa a dizer a ideia de multiculturalismo, diversidade cultural, essas palavrinhas. Gilberto Freire, você vai dizer na prova que ele tem um vínculo ligado a quem? Franz Boas. A ideia de que uma população não é melhor e nem pior do que ninguém. Isso nasce através da pesquisa de qual disciplina? Da física. Olha só, a ideia da tecnologia, eu queria muito que vocês pesquisassem, eu deixo essa recomendação para você, quando você for estudar. Eu acho muito interessante você pesquisar o que é guerras híbridas. Vocês já estão estudando sobre isso na sala de vocês? Guerras híbridas. A ideia de guerras híbridas é reconsiderar o seguinte: tem país influenciando outro país através de fake news, através de processos judiciais. Muitas coisas têm influenciado a política externa. Guerras híbridas nasce vinculando física, matemática, informática e algoritmo. Isso tem feito a influência lá no conceito de poderes. Aí você fala assim: peraí, você vai fazer uma questão que é só de física, Chiquinho? Na realidade, não. Segundo o modelo simplificado de Bohr, o elétron do átomo de hidrogênio executa movimento circular uniforme. Quando você descreve um círculo, você se lembra como se calcula o comprimento de um círculo? Qual é a fórmula do comprimento de um círculo? Pierre? Alguém falou 2πr. De raiz igual a 5 vezes 10 a menos 11 em torno do próton, com período igual a 2 vezes 10 a menos
O que é período? É o tempo necessário para se dar uma volta completa, com o mesmo valor da velocidade orbital. Ou seja, como é que a gente vai calcular essa velocidade? Com esse mesmo valor de velocidade orbital no átomo, a distância em quilômetros que esse elétron percorreria no espaço livre em linha reta durante 10 minutos seria da ordem de... O que é a ordem, Chiquinho? É o primeiro elemento da aula de física chamado de ordem de grandeza. O problema é o seguinte, vamos calcular a velocidade. A gente diz que é ΔS sobre ΔT. Quando você dá uma volta, o ΔS é 2πr, beleza? O ΔS se chama 2πr sobre 3. O π é aproximadamente 3,14. O raio R é 5 vezes 10 a menos 12. ΔT, você se lembra que é 2 vezes 10 a menos 15? A velocidade encontrada acaba sendo 1,57 vezes 10 elevado à quinta. Vamos pegar essa velocidade e vamos ver que distância é percorrida. Que distância é percorrida quando eu mantenho essa velocidade de 1,57 vezes 10 à quinta, vezes o tempo de 10 minutos. Gente, um minuto tem quantos segundos? 10 minutos vai ser 10 vezes 60 segundos. Professor, 1,57 vezes 10 vezes 50 dá quanto? 942. Vamos andar duas casas decimais, somando com 5 eu vou encontrar quanto? 7. O 9,42 tem que ser comparado a 3,16. Sendo maior, o meu expoente 10 elevado à quarta em quilômetros que ele pediu, vira 10 elevado à quarta mais 1. A resposta da prova da UERJ era 10 elevado à quinta quilômetros. Talvez você pensou assim, se era 10 elevado a 7, por que o professor colocou 10 elevado à quarta? Porque ele não queria alternativa em metros, ele queria alternativa em quilômetros. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, se eu tenho 10 elevado a sétima, se você tirar 3 casas, você tem 10 elevado à quarta em quilômetros. Então, está aí respondida a próxima questão.